A graça e a paz, irmãos e irmãs. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Eu vou ler os versos 1, 2 e 3. Salmo 46, versos 1, 2 e 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Esse é um dos salmos dos quais eu gosto bastante. Acho que você, assim como eu, tem alguns salmos prediletos. E para mim o 46 é um dos meus prediletos. Ele começa falando que Deus é refúgio e fortaleza. Que Deus é socorro que não falta. Socorro bem presente no tempo da angústia. Deus é aquele que está presente quando as coisas não vão bem com a gente. Mas ele também fala de algo que a gente tem que pensar. Ele diz: não teremos medo, ainda que a terra seja abalada. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Como é que a gente consegue equacionar as palavras desse salmo com o medo que a gente sente no nosso cotidiano? Porque se a gente parar para pensar, diante das situações que a gente vive, diante dos perigos que a gente corre, a gente sente medo. A gente não pode falar que não. Você está diante aí de uma situação de perigo, de uma situação em que ou a tua vida está em risco, ou alguma questão de saúde financeira, ou questão familiar está em risco. O seu futuro está em risco. A gente sente medo. E como é que a gente equaciona isso? Porque a Bíblia diz que a gente não vai ter medo. Mas daí eu olho para a minha vida e eu penso: poxa, mas eu tenho medo. O que está errado aí? É a Bíblia que está errada? Ou alguma coisa está errada em mim? Eu penso que a Bíblia nunca está errada. Então, se a Bíblia não está errada, a Bíblia não contém erro, eu tenho que procurar o erro em mim. Se a Bíblia está dizendo que eu não preciso ter medo diante das situações de problema, de dificuldade, ou até mesmo de perigo, por que eu ainda tenho medo? E a única resposta que eu consigo encontrar é que a nossa fé ainda não amadureceu o suficiente para a gente olhar para aquela situação e falar: Deus está cuidando. Eu vou dormir tranquilo, porque Deus está com tudo sob controle. A gente sente medo porque a gente não aprendeu a confiar completamente. A gente confia, a gente tem fé, é óbvio que tem. Mas a gente não se aperfeiçoou tanto, a ponto de olhar para aquilo e falar: está com Deus. Está com Deus, eu vou viver a vida, isso está com Deus. Eu não vou esquentar minha cabeça com esse negócio. Está com Deus, está na mão de Deus. Deus está na frente. A gente sente medo porque ainda falta um pouco mais de confiança, um pouco mais de fé, um pouco mais de entrega. Então, como é que a gente equaliza isso? A Bíblia está errada? Não, a Bíblia está certa. A gente equaliza quando a gente se entrega mais para Deus. E a gente aprende a ter um pouco mais de fé, aprende a ter um pouco mais de confiança, um pouco mais de segurança no Senhor. Porque a partir do momento em que eu tenho plena convicção do que Deus pode fazer por mim, mesmo que a situação de dificuldade bata na minha porta,
eu fico seguro, eu fico em paz, porque eu tenho certeza que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém, irmãos? Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, na certeza de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que nos momentos em que a gente sentir medo, que Ele possa fortalecer a nossa fé, que Ele possa fortalecer a nossa confiança, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, a tal ponto de chegar um momento em que a gente vai descansar plenamente nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, Deus grandioso, nós exaltamos o Teu nome porque a Tua palavra é verdadeira e a Tua palavra diz que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o socorro bem presente nas tribulações. Essa é a grande verdade da Tua palavra, na qual nem sempre nós confiamos 100%. E por isso, Senhor, confessando a fragilidade da nossa fé, nós pedimos a Ti, ó Pai, dá-nos crescer na fé, dá-nos crescer na confiança em Ti, para que a cada nova luta, a cada novo problema, a cada nova tribulação, nós possamos aprender a descansar um pouco mais, a crer um pouco mais, a confiar um pouco mais e a ficar um pouco mais seguros em Ti, de que o Senhor tem tudo debaixo do Teu controle, ó Pai. Ensina-nos essa verdade, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito nos leve a adorar o Teu santo nome. Que este tempo que vamos ter agora de louvor, de canções, seja um tempo de alegria para o Teu coração, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparável são Tuas promessas para mim. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei.
incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Deus bendito, queremos que a tua glória se manifeste em nossas vidas, ó Pai. De tal forma que o teu fluir esteja em nós. E principalmente agora o fluir da tua palavra, Deus. Que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, ó Deus. Que nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser esteja completamente aberto e receptivo para receber a semente da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Irmãos e irmãs, Romanos 8, 28. Texto da nossa reflexão de hoje. Romanos 8, 28. Continuação da nossa reflexão da semana passada. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você conheça melhor esse texto numa linguagem mais antiga, que é a Revista Atualizada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a tradução mais antiga. E a gente acaba decorando. E quando lê num texto mais recente, como é a linguagem de hoje, às vezes até confunde, né? E eu mesmo tenho muitos versículos decorados na atualizada. Quando eu venho para a linguagem de hoje, às vezes eu me confundo, tenho que ir para a atualizada, depois eu venho para a linguagem de hoje, para rever aqui as palavras, para saber onde é que eu estou. Por causa da vida inteira na igreja evangélica, você lê a Bíblia várias vezes no mesmo texto. Faz o que? 20 anos que a gente mudou a nossa tradução aqui. E eu fiquei 20 lendo na atualizada. Então, o coração está apegado naquela linguagem antiga, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos lá, irmãos. Como eu disse na semana passada, esse aqui é mais um dos meus versículos preferidos, né? E ele tem uma mensagem muito simples. A reflexão desse versículo, ela é muito simples. O significado dele é muito simples. Ele quer dizer que Deus utiliza os mais variados meios para fazer com que a bênção dele alcance as nossas vidas. Então Deus se utiliza das mais variadas ferramentas para com que a bênção dele chegue nas nossas vidas. Agora, qual é a razão de todas as coisas cooperarem para o bem? Qual é a razão de tudo que existe, tudo que acontece conosco, colaborar para o nosso bem? Existe um objetivo, existe uma razão, um sentido nisso aqui. E eu acredito que o verso 29 responde isso para a gente. O verso 29 completa o verso 28, porque ele diz assim: porque todos aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. E fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Deus tem um propósito fundamental para as nossas vidas. Ele quer nos transformar em filhos e filhas parecidos com o seu filho Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais abençoados nós
seremos. Então, o sinônimo de ser abençoado é se parecer com Jesus. E para se parecer com Jesus, eu e você precisamos passar por um processo de aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas. E é nesse processo de aperfeiçoamento que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qual é a temática que a gente está trabalhando aqui desde terça-feira passada? Todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Em que sentido? Deus quer nos ver abençoados. Para que isso aconteça, Ele quer nos deixar parecidos com Jesus. Mas para nos tornar parecidos com Jesus, Ele quer nos passar por um processo. E é nesse processo que tudo que acontece vai colaborar para que eu seja abençoado. Ou seja, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pergunta para mim o seguinte: quais coisas colaboram para o meu bem? O que é que colabora efetivamente para o meu bem de tal maneira que eu seja abençoado? Que coisas são essas que a Bíblia está falando? Para mim, irmãos, essas coisas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nada mais é do que estratégias, meios, caminhos, instrumentos, enfim, ferramentas que Deus usa para operar em nós o seu propósito de nos fazer parecidos com Jesus. Na semana passada, nós falamos da primeira ferramenta. Você se lembra qual é? A primeira ferramenta que Deus usa para nos fazer parecidos com Jesus e, consequentemente, nos fazer pessoas abençoadas? Lembra? Adversidade. Palavra difícil, né? Adversidade. Se eu usasse a palavra problema, todo mundo já lembrava de cara, né? Adversidade. Primeira ferramenta que Deus usa para nos transformar em homens e mulheres parecidos com Jesus e, consequentemente, nos tornar homens e mulheres abençoados é a adversidade. Eu disse que Deus usa a adversidade para chamar a nossa atenção. O objetivo de Deus com a adversidade é fazer com que a gente entenda que os planos de Deus são melhores para nós. O que Deus pensa para nós é muito melhor do que aquilo que nós mesmos pensamos a nosso respeito. Quando Deus permite que uma dificuldade, que uma adversidade nos alcance, Ele quer nos despertar para Ele mesmo. Porque às vezes, gente, na caminhada de fé, a gente adormece no relacionamento com Deus. Então, quando Deus permite a adversidade, Ele está nos tocando ali, nos acordando para Ele mesmo. Nos acordando do sono que a gente está dormindo diante da nossa própria fé. Ou, por outro lado, Ele está nos alertando para o caminho equivocado que a gente está trilhando para as nossas próprias vidas. E nesse sentido Ele nos faz enxergar um caminho melhor. Quando Deus permite a adversidade, Ele está dizendo para mim: meu filho e minha filha, acorda para mim. Ou Ele está dizendo assim: meu filho e minha filha, você está caminhando por um caminho que não vai dar certo para você. Olha para mim. Olha para mim, que eu vou te guiar por um caminho melhor. Lembra do texto que nós vimos semana passada? Quando Deus diz: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Então, gente, embora as adversidades sejam dolorosas, porque elas são, elas podem nos ajudar a enxergar questões que a gente não enxergava com clareza. E nesse sentido, ela se torna um canal de bênção para nós. A gente não quer passar por problema, a gente não quer passar pela adversidade.
Mas Deus usa as adversidades que acontecem conosco para chamar nossa atenção para Ele, mudar nossas ideias, para nos chamar para mais perto dEle, ou para dizer, esse caminho tá ruim, esse caminho não vai ser bom para você, venha para cá. Esse é o primeiro sentido. Esse é o primeiro sentido do todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda ferramenta que Deus usa para nos transformar em filhos abençoados são as perdas. Perdas. Você se lembra qual foi o último objeto que você perdeu? E que era importante para você? Não estou falando de besteirinha não, tá? Perdeu lá um chaveiro. Perdeu o controle do portão. Lá em casa perdemos o controle do portão esse dia. Não estou falando disso. Você se lembra de algo que você perdeu que é muito importante para você? Alguns de nós, no decorrer da vida, já perdemos bens que eram importantes, já perdemos objetos que eram importantes, já perdemos dinheiro, já perdemos oportunidades que eram importantes e que nunca mais recuperamos. Todos nós já passamos por uma situação como essa. E qual é o sentimento que muitas vezes passa no nosso coração diante de uma perda? Qual é o pensamento que passa pela nossa cabeça diante de uma perda? Ah, se eu pudesse voltar atrás e tomar mais cuidado. Ah, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente. Se eu pudesse voltar atrás e ter uma segunda chance. Eu não teria deixado aquilo naquele lugar. Eu não teria ido a certo lugar. Eu não teria falado tal coisa. Eu não teria investido em tal coisa. E por aí vai. Do ponto de vista de Deus, irmãos, as perdas são muito úteis para reajustar o nosso foco. Deus usa as perdas para realinhar os nossos valores. Você já parou para pensar como é que Deus inicia o processo de salvação na vida de uma pessoa? Com certeza você já passou por esse momento. Eu sempre falo aqui na igreja que a gente chama de conversão, mas é aquele momento em que você se despertou para Deus de verdade. Você vivia com Deus, você ia à igreja, você fazia suas orações, você lia a Bíblia, tudo normal, como todo mundo faz, mas com certeza você chegou a um momento em que você despertou para Deus de verdade. Provavelmente esse foi o momento da sua conversão, em que você abriu o coração para Deus. Você passou por isso? Para lembrar. Se você passou por isso, provavelmente você passou pela conversão. Então, imagina como é que inicia o processo de conversão na vida de uma pessoa. Como é que Deus faz isso? Como é que qual é a primeira coisa que Deus faz na vida de uma pessoa para que ela se converta, vamos dizer assim? Ela abre os olhos daquela pessoa para Deus. Deus abre os olhos dessa pessoa para Jesus. Porque até então a pessoa estava seguindo num rumo aleatório. No rumo da religião. Eu fui religioso por uma grande parte da minha vida. Grande parte da minha juventude eu fui um religioso. Eu segui os protocolos da minha igreja, que sempre foi a IPI. Eu fazia tudo certinho, gente. Eu era um cara nota 10 na igreja. Já contei a minha história para vocês. Eu era braço direito do pastor. Eu era um cara nota 10.
Mas eu ainda não tinha me despertado para Deus. Não tinha enxergado Deus de verdade. Até o dia em que Ele me deu um toque. E Ele me fez olhar para Jesus. Alguém pode falar assim, mas pastor, isso é tão fácil, isso que você está falando é muito simples de acontecer. Mas sabe, meu irmão, o problema é que o ser humano, às vezes está tão fascinado, tão amortecido para Deus, que ele não tem um pingo de capacidade de olhar para Deus, de enxergar Deus na sua vida. E sabe, às vezes a gente está tão fascinado na vida como um todo, mesmo depois da conversão, quando a gente enxerga Deus de verdade, a gente fica tão fascinado com algumas questões da vida, hipnotizado por valores equivocados, que a gente não enxerga nem Deus e nem os caminhos de Deus, embora já tenha Deus no coração. E Jesus disse assim lá em Lucas 11:34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo estará em trevas. Jesus está dizendo para nós que aquilo para o qual a gente olha é aquilo que a gente valoriza de verdade. E aquilo que a gente valoriza de verdade pode fazer com que o nosso coração fique aprisionado. E o próprio Jesus disse lá em Mateus 6:21, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Quando Deus quer salvar uma pessoa, algumas vezes Ele tem que tirar tudo aquilo que os olhos dessa pessoa valorizam, para salvar ela. Por que você acha que alguns empresários muito poderosos vieram para Cristo só depois que os negócios deles, os empreendimentos deles faliram? Por que você acha que algumas celebridades vieram para Cristo só depois que a popularidade acabou? Por que alguns atletas profissionais se tornaram grandes testemunhas de Cristo só depois que sofreram uma lesão irreversível e que tiveram que encerrar a carreira antes da hora? Porque Deus tirou os olhos dele do foco que eram as suas riquezas e os seus valores. Quando os nossos valores estão equivocados, e os nossos olhos estão nesses valores, Deus precisa permitir que a perda aconteça para que a gente possa olhar de novo para Jesus. Isso acontece tanto na conversão quanto na nossa caminhada cristã depois que a gente se entregou para Jesus. Porque às vezes, irmãos, mesmo com Jesus, a gente coloca os olhos em outros valores e outras riquezas que não são Jesus. E Ele precisa permitir as perdas para nós realinharmos os nossos valores. Certa vez eu ouvi o testemunho de um irmão que perdeu
tudo, tudo, depois de estar no auge dos negócios. Eu nunca imaginei que aquele irmão tivesse passado por essa situação. Tinha uma convivência com ele assim já de alguns anos. Eu nunca tinha ouvido aquele testemunho da boca dele. E ele contou que perdeu tudo depois de estar no auge dos negócios. E ele disse que, para ele, perder tudo foi a melhor coisa que aconteceu. Eu assustei quando ele falou aquilo. Porque naquele momento eu não entendi. Como perder tudo foi a melhor coisa. E ele explicou que o sucesso nos empreendimentos tinha transformado ele numa pessoa soberba e numa pessoa distante de Deus. Somente depois que Deus permitiu a falência do empreendimento dele, foi que esse irmão realinhou os valores e aprendeu realmente aquilo que tem valor para Deus, aquilo que tem valor na palavra. E ele começou a olhar de novo para aquilo que realmente interessa. Você percebe o quanto a perda faz a gente realinhar o nosso olhar, faz a gente realinhar as nossas opiniões, realinhar os nossos pensamentos. Esse irmão passou por uma situação de grande perda, mas para ele aquela perda foi um grande lucro, porque ele voltou para Jesus, ele realinhou os valores familiares e vive muito bem até hoje. Eu o conheço, tenho contato com ele até hoje e sei como ele está. E ele está bem. Não é rico. Vive para pagar as contas. Faz para pagar as contas. Assim como todos nós aqui, né? Faz para pagar as contas. Você come, você veste, você paga suas continhas do dia a dia, água, luz, telefone. Ele está desse jeito. Deus não deixa faltar nada para ele. E ele está muito feliz. Porém, passou por uma grande perda. E essa perda colocou os olhos dele de novo em Jesus. Perdas são doloridas? São. São doloridas. Muito doloridas. Algumas vezes doloridas na alma. Mas quando elas são usadas por Deus, elas se transformam em pontes de bênção nas nossas vidas. Se a gente permitir que o Espírito Santo transforme o nosso olhar e faça a gente enxergar o que é preciso, nós, consequentemente, seremos muito abençoados. Porque a perda coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? Amém. Semana que vem a gente volta para esse texto. Eu tenho mais duas ferramentas para falar com você. E eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa ainda para acrescentar no teu coração nas próximas terças. Vamos orar? Vamos orar por isso. Vamos orar por essa questão de hoje. Vamos orar pelos pedidos de oração. Nós vamos orar pelos pedidos, pelos sonhos de 2022. Você já pensou, gente? Faz 9 meses que esses sonhos estão aqui. 9 meses. Porque agora é novembro, dezembro, depois janeiro. Não, já está 10 meses. 10 meses. Porque foi no primeiro culto de janeiro, né? 10 meses aqui, a gente orando. Eu imagino que muita gente já tem coisa boa para contar desses sonhos aqui. Nós vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos ter um momento de oração. A gente tem motivo de gratidão a Deus, porque a Silvana já postou para nós no grupo da igreja que o Beto já foi para o quarto, saiu da UTI, foi para o quarto. Então a recuperação dele já está em pleno vapor, né? Não sei se a gente pode falar isso
nesse sentido, né? Mas eu acho que, de certa forma, a gente pode, né? Tá com a recuperação a pleno vapor e a gente dá graças a Deus, porque foi um tempo difícil, né? A gente orou muito pela vida do Beto e Deus está aí completando a obra na vida dele. Então nós vamos dar graças a Deus e pedir que Deus continue cuidando dele. Vamos orar pelo Eduardo, filho da Laura, que infelizmente foi para a UTI e não está bem, realmente não está bem. Então nós vamos pedir a Deus pela vida dele, vamos pedir a Deus pela vida da Laura, para que Deus sustente a vida dela nesse tempo também. Vamos orar? Deus bendito, nós entendemos o teu recado dessa noite, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, porque o Senhor deseja nos moldar, o Senhor deseja nos lapidar, nos fazer mais parecidos com Jesus, para que alcancemos a tua bênção, a plenitude da tua bênção. E nesse sentido o Senhor usa tanto a adversidade quanto as perdas para nos melhorar como pessoas, para nos realinhar a Ti, realinhar a nossa visão. E nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha agir em nós, de tal maneira que a Tua palavra de hoje possa encontrar um lugar em nosso coração e que essa palavra gere transformações em nós, transformações na nossa mente, no nosso modo de pensar, transformações no nosso modo de sentir e no nosso modo de agir, ó Pai, para que mesmo que venhamos a lidar com perdas, o Senhor nos ajude a olhar para essas perdas com os Teus olhos e não com olhos humanos, ó Pai, que apenas sentem a dor, mas que possamos, ó Deus, receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e sair das lutas, sair das perdas, fortalecidos, renovados, transformados, sobretudo abençoados, ó Pai. Eu oro pelos pedidos de oração que estão sendo colocados diante de Ti agora. Cada irmão, cada irmã que busca a Tua face, que busca o Teu favor, que busca a Tua graça, Senhor. Derrama, ó Pai, do Teu cuidado sobre cada vida. Vem, Senhor, de encontro com cada necessidade. O Senhor sabe o que cada um está passando. O Senhor sabe de cada pedido que está sendo depositado diante do Teu altar. Acolhe cada oração, ó Pai. Acolhe cada pedido e faz com que o Teu milagre, a Tua bênção, a Tua vitória aconteça, ó Deus. Frustra, ó Pai, os planos das trevas contra os Teus filhos e filhas. Faz cair por terra toda interferência do mal e dá aos Teus filhos, ó Pai, a liberdade de caminhar em alegria, em satisfação na Tua presença. Eu oro pelos enfermos, ó Deus, enfermos da nossa igreja, enfermos que estão sendo lembrados pelos irmãos agora, nomes que estão sendo citados agora. Alcança essas vidas com Teu poder e graça. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Beto, que o Senhor tem, pelo que o Senhor tem feito já na vida dele. Completa a Tua obra ali, ó Deus. Faz, ó Deus, com que tudo aquilo que o Senhor intentou fazer naquela vida, na cirurgia pela qual ele passou, que tudo que o Senhor intentou fazer ali seja completado para a Tua glória. Pai, eu clamo pela vida do Eduardo, filho da Laura, alcança aquela vida naquele leito do hospital. O Senhor tem um plano para ele também. Eu sei, ó Pai, que o Senhor já o alcançou o seu coração para Ti mesmo, ó Deus. Então completa o Teu desejo na vida dele. Abençoa a Laura, abençoa os familiares do Eduardo. Dá-lhes a Tua força nesse momento, ó Pai, tão delicado que eles estão vivendo, Pai. Eu também clamo a Ti pelos sonhos, pelos projetos de vida, ó Pai, pelos pedidos que estão depositados aqui nesse pote. São desejos, ó Pai, do Teu povo, que querem ver realizados durante esse ano ainda. Pai, obrigado por aqueles que já foram realizados. E clamamos, ó Pai, para que, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua soberania, muita coisa boa aconteça ainda, ó Pai, e que possamos ouvir testemunhos de bênção e de milagres que vão poder ser contados a partir
dos relatos e dos pedidos que estão aqui nesse pote, ó Pai. Cuida da tua igreja, leva-nos para casa debaixo da tua bênção e da tua direção. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs. Uma boa semana para todos. Vá para casa na paz do Senhor.